Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. E Aniversário Nordestão, a maior festa de promoções da cidade, sempre perto de você. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 23 de novembro de 2013 e o Viver Bem está no ar. Novembro já está terminando, dezembro chega já e aí vamos começar a contagem regressiva para 2014. E o ideal é você aproveitar esse tempo que falta para o ano terminar para rever suas metas estabelecidas em 2013. Quais as que você conseguiu cumprir? Quais as que decidiu retirar do seu projeto de vida e, principalmente, quais ainda está perseguindo. Esse é o momento de avaliar tudo e começar a planejar 2014. E para as metas que estiverem relacionadas à saúde e qualidade de vida, pode contar com a gente. O Viver Bem existe para ajudar você a atingir todas elas. Confira agora tudo que preparamos para o programa de hoje. No programa de hoje, vamos esclarecer tudo sobre o índice glicêmico dos alimentos. Nova linha de queijo sem lactose já está disponível na loja da Cor em Natal. Aqui no estúdio tem entrevista com o cardiologista Álvaro Barros com dicas para preservar a saúde do seu coração. E ainda, saiba qual a importância da drenagem linfática no pós-operatório das cirurgias plásticas. Cada vez mais as pessoas estão atentas ao que comem e buscam se alimentar de forma saudável. Hoje, todo mundo já sabe o que é um alimento mais calórico e se preocupa com isso, mas pouca gente sabe que também é preciso levar em conta o índice glicêmico dos alimentos. Descobrir como os alimentos são absorvidos pelo corpo pode ser o segredo de uma vida mais saudável e mais leve. Os carboidratos são considerados as principais fontes alimentares, responsáveis pela produção de energia no nosso organismo. E por isso é tão importante saber o quanto se come, mas é preciso também estar atento ao que se come. Descobrir de que forma os alimentos são ingeridos pelo nosso organismo. Uma informação importante é conhecer o índice glicêmico dos alimentos, ou seja, a capacidade que ele tem de levar açúcar ao sangue. Eu posso ter alimentos que têm valor calórico baixo, mas que eles são capazes de aumentar muito esse açúcar no sangue e que para algumas pessoas que têm resistência insulínica ou é diabética, isso é comprometedor para a saúde. Então, para todo mundo que quer manter uma saúde estável, é importante que a gente tenha um conhecimento da qualidade desse alimento que a gente está consumindo. Quanto ao índice glicêmico, os alimentos estão divididos em baixo, moderado e alto índice glicêmico, como explica a nutricionista Érica Mello. Aqueles alimentos que são classificados com índice até 60 é considerado um alimento de baixo índice glicêmico. Ou seja, ele é importante porque ele dá saciedade e mantém sempre a quantidade de glicose circulante mais baixinha. Já aqueles alimentos que são considerados moderado índice glicêmico, por apresentar uma concentração diferenciada na qualidade do carboidrato, ele dá uma saciedade, mas também dá mais energia, como é o caso do feijão, do arroz. E os alimentos que são considerados de alto índice glicêmico é aquele que dá energia imediata, que é excelente realmente para quem faz atividade física antes do treino consumir esses alimentos. Os alimentos de baixo índice glicêmico são considerados as frutas de uma forma geral, com casca ou com bagaço. A gente também tem a classificação como leite desnatado, porque também é um alimento que tem proteína e isso também faz com que esse alimento fique com a carga glicêmica menor. Já o moderado, a gente tem o feijão, tem o arroz, tem o macarrão, se você fizer o cozimento dele al dente. E o alto índice glicêmico a gente tem predominantemente as frutas, o mel de abelha, aquele alimento industrializado como biscoitos, os pães francês, o pão seda, que aí a gente tem que ter cuidado para ele também não elevar muito a glicose circulante. Alguns alimentos de alto índice glicêmico podem se tornar de baixo ou moderado, dependendo do preparo. Então, alguns alimentos que podem ser considerados como vilões por terem um alto índice glicêmico é o caso do cuscuz, né? Então, assim, eu brinco sempre dizendo assim, aquele alimento que você mastiga pouco na boca e vira papa muito rápido, possivelmente ele vai ter um alto índice glicêmico. Então, para que o seu organismo possa absorver com uma forma mais regular, a gente pode acrescentar fibras. É o caso de, ao invés de você fazer
fazer um cuscuz normal, colocar aveia, colocar germe de trigo, e aí aquele cuscuz que era considerado alto índice glicêmico, ele vai se tornar um cuscuz com moderado índice glicêmico. É o caso também da tapioca. A gente pode colocar o gergelim ou até mesmo fazer a tapioca que a gente chama de dormida. Deixa ela na água decantar, no dia seguinte retira aquela água em excesso, peneira e polvilha gergelim com ela. E aí ela também vai se tornar um carboidrato muito bom e saudável. O índice glicêmico é ainda mais importante para os atletas ou até mesmo praticantes de atividade física em geral, que precisam de mais energia. É importante exatamente que antes do treino, de 5 a 10 minutinhos, quem não fizer uma refeição adequada, pode sim, nesse caso, consumir alimentos que a gente considera de alto índice glicêmico, porque ele vai liberar essa glicose para o organismo e o organismo, durante a prática do exercício físico, vai utilizá-lo como fonte de energia. Então, para quem é esportista e atleta, é uma opção maravilhosa consumir frutas, como no caso a banana, pode ser a melancia, ou até mesmo frutas desidratadas, que elas também têm um índice glicêmico mais elevado. Outro grupo que também precisa se preocupar e até vigiar a glicemia no sangue são os diabéticos. E aí, nesse caso, é importante que vá preferencialmente consumir alimentos de baixo ou moderado índice glicêmico. Então, as frutas, nesse caso, tem que ser frutas com casca ou com bagaço, como a laranja com bagaço, a maçã com casca, tá? Então, essas frutas, elas são importantes. Ou, no caso, se for alguma fruta, mas que não tenha casca, que você acrescente fibra. Aí sim, ela também vai ficar com índice glicêmico mais baixo. E ainda falando sobre alimentação, a lactose hoje em dia é considerada uma vilã para a dieta de muitas pessoas. Para quem tem intolerância a essa proteína, o leite e seus derivados precisam ser cortados do cardápio. Mas para amenizar isso, existem no mercado muitos produtos sem lactose. E a novidade no momento é uma nova linha de queijos que já está disponível na loja da Cor em Natal. O Viver Bem, claro, foi conferir essa novidade para você. A novidade já está na prateleira da loja Corin. Um queijo sem lactose é a saída para as pessoas que sofrem com a intolerância ao alimento. Um problema cada vez mais comum, como explica a nutricionista Graça Moraes. Além da carga genética, o consumo frequente e em excesso contribui para que as pessoas fiquem mais intolerantes à lactose ou mais alérgicos à proteína do leite. O leite entra na nossa vida a partir da retirada do leite materno, né? Ele vem junto com a mamadeira, que aí entra na forma de café com leite, de queijo, iogurte, sobremesas. Enfim, ele entra no cardápio diário da maioria das pessoas. Estudos apontam que até 80% da população mundial pode vir a desenvolver algum grau de intolerância à lactose. Com o passar do tempo, diminui a produção da enzima lactase, que nos ajuda a digerir o açúcar presente no leite. E aí começam os problemas e os sintomas. Excesso de gases com odor, estufamento abdominal, diarreia, cólica, inchaço nas pernas e enxaqueca. Às vezes as pessoas têm dores articulares. Esses são os principais sintomas. O queijo com zero lactose traz a enzima lactase na composição e por isso é indicado para as pessoas que sofrem com intolerância ao leite e derivados. Esse queijo foi acrescentado à lactase, que é a enzima que as pessoas que têm intolerância à lactose não têm ou que essa enzima está sendo produzida de forma insuficiente. A linha Sinlact Zero Lactose da Balkis é exclusiva da Corin e chegou para atender a necessidade crescente dos intolerantes à lactose por uma dieta mais completa que inclua os laticínios. Esta demanda acontece tanto pelo paladar e praticidade que os derivados do leite oferecem, quanto por uma dieta rica em cálcio, um mineral essencial para o nosso organismo, pois contribui para a formação e manutenção de ossos e dentes. A linha Sinlact surgiu com o lançamento do Minas Frescal Sinlact para dietas com restrição à lactose, o primeiro Minas Frescal zero lactose do Brasil. Ele mantém as mesmas características de aparência, odor, consistência, textura e o frescor típico dos queijos frescais. E é bastante leve, pois tem apenas 69 quilocalorias por porção de 30 gramas. Tem ainda o queijo mussarela, tipo prato e coalho, já pronto para assar como espetinho.
Mas a nutricionista Graça Moraes faz um alerta sobre os alimentos com zero lactose. Eles não são indicados para quem tem alergia ao leite. As pessoas que têm intolerância à lactose, esse queijo é bem-vindo, além de saboroso, é quase que perfeito. Agora é preciso ter cuidado assim em relação à frequência. Mesmo o queijo tendo a lactase, como ele contém a proteína do leite, então é preciso também fazer o rodízio e observar se esse paciente que está consumindo, que tem intolerância à lactose, se ele também não tem alergia à proteína do leite. No caso da alergia à proteína do leite, vamos indicar um outro queijo, que é o queijo tofu. Ótima pedida! Então dê uma passadinha lá na loja da Cor em Natal, que fica nesse endereço que está passando aqui no vídeo. Lá você vai encontrar os queijos sem lactose e mais uma variedade imensa de produtos que vão fazer muito bem para a sua saúde e de toda a sua família. O telefone da loja da Cor é o 3344-3040. A falta de segurança é um dos fatores que mais compromete a qualidade de vida da população. A preocupação com a violência, os riscos de assaltos e sequestros desencadeia estresse e causa dor de cabeça em muita gente. Que mãe, por exemplo, não fica preocupada quando o filho sai de casa à noite para uma festa com tanta violência? Então é para você que quer proteger sua família e o seu patrimônio que eu recomendo a Satellite Car. É uma empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu carro ou sua moto rastreados por equipamento com tecnologia israelense? Olha só como é que funciona. Aí da sua casa, você só precisa acessar o sistema da Satellite Car para saber a localização em tempo real do seu veículo. A central de monitoramento da empresa funciona 24 horas por dia e a Satellite Car conta também com apoio tático terrestre para facilitar a recuperação do seu veículo com agilidade e segurança. Ligue agora 3026 5050. Tem promoção especial para os telespectadores do Viver Bem. Mas você tem que ligar agora, 3026 5050. Satellite Car é a melhor opção para garantir a tranquilidade que você precisa para viver bem. E no próximo bloco eu converso aqui no estúdio com o cardiologista Álvaro Barros. O tema da entrevista, dicas para preservar a saúde do seu coração. Não sai daí, o Viver Bem volta já. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Você sabia que a cada 2 horas, uma média de 2 veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu. E você não vai querer ser a próxima vítima. Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satellite Car, empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra que garante rapidez na localização. Satellite Car, sempre protegendo você. Ligue agora, 3026 5050. Sabia que 21 milhões de mulheres brasileiras são consideradas pacientes de alto risco cardíaco? Por que será que isso acontece? Por que esse número é tão alto? Então, para responder essa e várias outras perguntas relacionadas à saúde do coração, eu estou recebendo hoje o cardiologista e presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, o Dr. Álvaro Barros. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia. Doutor Álvaro, para as nossas telespectadoras, por que tão grande esse número de mulheres, né, que tem um alto risco cardíaco? As mulheres hoje, elas estão submetidas a um esforço muito maior do que desempenhavam antes, principalmente com a entrada delas no mercado de trabalho, onde ela teve uma carga suplementar. Ela continua sendo mãe, ela continua sendo a dona de casa e ela ainda tem o estresse do mercado, das profissões que são cada vez mais competitivas. Então, essa foi uma mudança de hábito, foi uma mudança de vida das mulheres e que acarreta a hipertensão arterial, nós temos uma grande população de diabéticas e os maus hábitos alimentares, né?
e que tudo isso leva a mulher à obesidade, ao estresse e o anticoncepcional, e que também contribui como fator de risco e que é uma coisa que se tornou necessária para a vida das mulheres, principalmente das mulheres competitivas. E quando elas fumam, esse fator de risco aumenta ainda mais. E se tem na família a hereditariedade, então aí nós temos um grande ingrediente para que as mulheres tenham aumentado enormemente o seu risco cardiovascular, que o desfecho disso é o infarto agudo no miocárdio. E assim, as mulheres são mais sensíveis que os homens? Quando Não, acontece não o mais infarto? sensíveis. A doença coronariana, ela é mais grave nas mulheres quando as têm do que nos homens. Então, para diminuir esse risco, é mudar esses hábitos todos aí. Eu diria que administrá-los, né? Então, controlar os fatores de risco. E os outros, a gente tem que conviver com eles. Doutor Álvaro, aconteceu esse mês aqui, né, o Congresso Brasileiro de Arritmias. As arritmias, elas também atingem as mulheres? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. As arritmias, assim, para pontuar um pouco para a população, a arritmia é um termo genérico, onde nós falamos de arritmia tanto quanto quando o coração bate muito devagar, ou quando o coração bate muito depressa, ou quando o coração bate descompassadamente, né? As arritmias acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres. Existem as arritmias que nós nascemos com elas por defeitos e curtos-circuitos dentro do coração, das quais algumas delas são mais particulares das mulheres, onde, como nós conversávamos também, tem mulheres que têm palpitações, que o coração de vez em quando dispara como se fosse sair pelo pescoço, pela boca. Ela sente o coração bater aqui. Isso é o sintoma de uma arritmia frequente, mais em mulheres do que em homens, que geralmente não é muito valorizada, chama dupla via nodal, é o nome científico, que tem cura e que geralmente não são investigadas. E a população precisa saber, feminina, que isso existe, que isso tem cura, que tem um exame que chama estudo eletrofisiológico, que foi discutido nesse congresso, e que nós podemos diagnosticar e propor um tratamento específico e cura, né? Então, tem arritmias que nós podemos curar, arritmias que têm tratamento elétrico com marca-passo, porque o coração bate devagar, arritmias que o coração dispara e que podem expor à morte súbita. Doutor Álvaro, quais são os sinais assim, de que eu tenho uma arritmia cardíaca, preciso procurar um médico para investigar melhor o caso? Vai desde a palpitação, como você disse, o coração que acelera, vai desde a palpitação. Esta palpitação pode ser seguida de mal-estar, suor frio e, às vezes, desmaio. Então, desmaio seguido de palpitação. Outras arritmias, a primeira expressão dela pode ser o desmaio. Então, toda, o que nós chamamos de síncope, todo desmaio tem que ser investigado, né? E as palpitações, onde ela sente o coração, às vezes, uma sensação de vácuo, né? E que sente o coração trabalhar descompassado. Agora, o senhor explicou aí todas as partes, né? Todos os tipos de arritmia. Uma arritmia não tratada, ela pode evoluir? Quais são as consequências disso? Tem arritmias que nós não tratamos especificamente. Eu vou orientar exercício físico, outra série de, digamos, de cuidados não farmacológicos. Há arritmias que nós podemos curar
E há arritmias que nós tratamos de um lado, curar, isso é com ablação, e arritmias que nós tratamos de um lado com marca-passo, do outro lado com o desfibrilador. Então, esse é o leque. O que acontece se a gente não tratar? Depende da arritmia. Temos arritmias benignas e arritmias malignas. Quando eu falo de maligno, eu falo de morte súbita. Então, nós precisamos estratificar, conhecer essa arritmia para que nós possamos tratá-las adequadamente. Doutor Álvaro, numa consulta com um cardiologista, a gente faz o eletro, muitas vezes vocês passam, né, o teste na esteira. Nesses exames básicos, assim, da consulta, de uma primeira consulta, é possível já diagnosticar alguma arritmia ou outro problema? Sim e não. Que bela resposta. Sim e não. Tem arritmias, a grande parte das arritmias, elas acontecem em corações normais. Então, tudo é normal. O eletro é normal, o teste de esforço é normal, coloca-se o Holter, que é aquele aparelhinho que grava durante 24 horas, e não aconteceu nenhuma arritmia. Não se viu nada, e elas existem. Elas precisam de outro tipo de investigação para que a gente possa evidenciar. Tem arritmias que vão aparecer no teste de esforço, que são desencadeadas pelo esforço. E aí elas vão ser tratadas de acordo com a patologia que está associada. Outras nós podemos quantificar e qualificar pelo Holter, que é uma gravação de 24 horas. Né? Então, são os exames mais frequentes. O eco, por exemplo, vai nos dar uma ideia de gravidade. Se essa arritmia está associada a um coração muito doente, ela tem uma avaliação. Se é de um coração normal, outra. E nesse meio, nós temos também arritmias que nós podemos ver através do eletrocardiograma ou através de exames como ressonância magnética, etc., que são arritmias congênitas, familiares. Mas assim, a primeira consulta ao cardiologista, que a pessoa deve ir para fazer exatamente essa primeira análise, né, para saber como é que está a saúde do coração, para evitar uma morte súbita e outras doenças. De uma forma geral, a primeira consulta tem que ser feita antes de completar 20 anos, né, para que a gente, no máximo isso, para que a gente possa, e hoje mais cedo, porque os adolescentes estão obesos, os adolescentes estão com problema, os adolescentes estão ingressando nas academias. Academia tem uma coisa muito positiva, porque não faz exercício, eles exigem que vá fazer uma consulta cardiológica, né? Então, eu diria que na adolescência, eu acho que a gente precisa ter uma primeira visita, e se não tem nada, não precisa estar vendo todo ano. Nós podemos passar uma consulta depois para frente. E se adequa, e a gente pode prevenir muita coisa com essa precocidade na ida eventual ao cardiologista. Doutor Álvaro, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. E que já é um bom tempo. Mas eu tenho certeza que esclareceu aí as dúvidas e levou informações importantes para a saúde dos nossos telespectadores. Obrigado. À disposição sempre. E a gente vai para o intervalo comercial e já já tem mais Viver Bem para você. Ver bem ajuda a enxergar o melhor da vida. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu.
Você sabia que a cada 2 horas, uma média de 2 veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu. E você não vai querer ser a próxima vítima. Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satellite Car, empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra que garante rapidez na localização. Satellite Car, sempre protegendo você. Ligue agora, 3026 5050. De volta com Viver Bem, e agora vamos falar sobre o papel da drenagem linfática no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Esse procedimento é fundamental para prevenir o aparecimento das fibroses e contribuir para o resultado final da sua cirurgia. A drenagem linfática é uma massagem com óleo feita por uma fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. É uma técnica chamada de liberação tecidual funcional, o LTF, responsável por desmanchar os endemas, que é a retenção de líquido, e as fibroses, o aspecto machucado da pele, provocadas pelo desgaste sofrido pelo tecido da pele no momento de uma cirurgia plástica. O que é que a drenagem faz? Vai nivelar esse tecido novo que foi formado, não deixando com que fique com aquele aspecto que antigamente a lipo deixava. Você vai na praia e todo mundo sabe que você fez lipo. Então, a drenagem está hoje em alta para que não deixe essas pessoas perceberem, né, que as pessoas fizeram lipo e fique realmente com a pele bem aderida, lisinha, desinchada, sem edema, que toda cirurgia provoca um edema, então toda cirurgia deve ser feita drenagem linfática manual. O médico é quem vai estabelecer o período mais ideal para fazer a drenagem linfática no pós-operatório. O tempo mais comum são 2 ou até 10 dias depois do procedimento da cirurgia. E não apenas pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico devem fazer sessões de drenagem linfática. A Gláucia, por exemplo, já estava adepta à drenagem há pelo menos 3 anos. E depois de fazer lipoaspiração há 2 meses, continua usufruindo dos benefícios do procedimento. Ela ajuda muito, certo? Eu acho que não existe a cirurgia sem a drenagem. Eu acho que esse pós-operatório ele é muito importante para o resultado final da cirurgia, certo? E a gente sente o corpo mais leve, certo? Depois dela. Depois da cirurgia, fiz 20 sessões seguidas e agora intercalando 3 dias e agora estou em 2 dias. Tem previsão de quando vai parar de fazer a drenagem? Eu não vou parar nunca, né? Pretendo não parar mais, porque antes eu fazia, depois da cirurgia o benefício é muito grande e eu pretendo passar o resto da vida fazendo. A drenagem é aplicada em todo o corpo, mesmo em locais não cirurgiados. O número de sessões varia e elas auxiliam e aceleram o sistema linfático, eliminando as impurezas que as células produzem normalmente durante o metabolismo. A única contraindicação seria cardiopatas descompensados, porque a gente aumenta a sobrecarga, né, do coração, mas qualquer tipo de cirurgia bariátrica, pós-parto, qualquer tipo, até as pessoas que não fizeram nenhum tipo de procedimento cirúrgico deveriam fazer drenagem. Lembre-se que você pode rever essa e todas as outras reportagens que são exibidas aqui no Viver Bem através do nosso site, o guiaviverbem.com.br, ou do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvviverbem. Tudo que é exibido aqui no programa fica lá disponível para você. No próximo programa vamos saber por que os smoothies fazem tão bem para a saúde. Tem dicas para ajudar você a organizar suas gavetas e melhorar sua qualidade de vida. E ainda a nova linha que a Farmafórmula acaba de lançar para gestantes. Então você já sabe, para conferir tudo isso é só ligar sua TV no próximo sábado. Durante o horário de verão, o Viver Bem está começando um pouquinho mais cedo, às 8h50 da manhã. E quem quiser mais dicas sobre como ficar bem, é só seguir os nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com o @prog_viverbem e também temos a página no Facebook, facebook.com/guiaviverbem. Todos eles são atualizados diariamente e tem dicas bem legais para ajudar você a viver melhor, ter mais saúde e qualidade de vida.
Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado. Lembre-se, o programa começa 10 minutinhos mais cedo, então 8h50 eu te espero aqui na TV Ponta Negra. Um beijo e até sábado. Viver Bem, oferecimento Prontoclínica de Olhos, oftalmologia como você nunca viu. E Aniversário Nordestão, a maior festa de promoções da cidade, sempre perto de você.